Então eu vou começar, vou me desligar aqui minha imagem. Eu vou compartilhar aqui de novo a outra janela e vou mostrar para vocês algumas coisas sobre sensores, né? Que isso aqui eu tenho em slides também. Eu só não não atualizei eles muito, porque a última versão do que eu tinha feito para o pessoal dessas disciplinas que eu dou, essa parte, aliás, ela é muito similar com a parte da graduação, né, que eu considero muito importante falar de sensores em robôs móveis. Mas, enfim, essa é a última versão, mas eu tenho os slides também, eu vou passar para vocês. O que eu queria ter era atualizado e gravado direitinho o vídeo dessa parte, bem para vocês. Bom, eu não falei no vídeo que eu deixei sobre encoder e odometria, não tinha falado para vocês da classificação dos sensores. Então, vocês encontram até isso bastante por aí. Sensores são proprioceptivos quando eles medem grandezas internas ao sistema, como, por exemplo, velocidade, aceleração, o nível de carga das baterias, posição, orientação. E exterioceptivos quando eles medem grandezas que vêm do ambiente externo, como marcas, a luminosidade, temperatura do ambiente e outras relacionadas à navegação que são externas ao robô. E também tem uma classificação de sensores em passivos e ativos, que é bastante importante até essa classificação, porque os sensores passivos eles simplesmente fazem a leitura dessas grandezas sem enviar nenhum tipo de sinal ao ambiente. E os sensores ativos, eles enviam uma energia ao ambiente e esperam o retorno dessa energia, medindo essa energia. E conforme a medição dessa energia, a gente tem uma medida e um tipo de sensor. E a maioria dos sensores de distância, né, que mede algum tipo de distância, mede algum tipo de retorno, né? E eles são denominados de active ranging, né? Sensores de active ranging, justamente porque eles enviam uma energia, seja sensor ultrassônico, que envia uma energia, uma onda sonora, ou seja, sensores do tipo ópticos, por exemplo, que geralmente é infravermelho, é muito comum na robótica, e também os lidars, né, que enviam um feixe de laser e medem a resposta, mas não pelo tempo de voo, mas sim pelo deslocamento de fase da onda. Bom, os sensores que medem posição e orientação são importantes para a gente medir o deslocamento do robô, que eu já menciono isso no vídeo, porque são importantes para a localização, para o problema de localização e, consequentemente, a navegação dos robôs. Lá no vídeo eu tentei separar a localização de navegação, qual a diferença entre as duas, né? Ficou claro isso para vocês? O que é navegação e localização? Navegação é assim, por exemplo, é quando eu escolho me deslocar de uma certa maneira em relação ao ambiente. Então, navegação, na verdade, ela de certa forma engloba a localização. Por exemplo, eu posso ter um robô que vai ter uma estratégia de navegação que é se deslocar no ambiente interno seguindo uma parede, por exemplo, a parede direita sempre. Então, a estratégia dele é sempre seguir a parede direita. Se ele implementar essa estratégia de navegação, possivelmente ele vai chegar no ponto de destino dele. Porém, se ele
Se o cômodo for muito mais à direita do que à esquerda dele, ele vai chegar mais rápido pela direita. Agora, se o cômodo for à esquerda, ele vai fazer toda uma volta no prédio, por exemplo, e vai chegar de uma forma muito ineficaz, né? E isso se você tiver tudo, se não tiver portas abertas no meio do caminho. Portas abertas para fora, né? Então, isso é navegação. E aí, dentro dessa navegação, ele vai usando sensores para tatear a parede. Então, sempre que ele encontra na parte direita dele alguma coisa, ele vai. Ele pode usar sensores de toque mesmo, mecânicos, de pressionar botão, por exemplo. Ele pode usar, ou também esses sensores mecânicos, é o que o pessoal chama de para-choque, né? Na verdade, são sensores de pressão. Pode usar sensores de distância mesmo, né, montados de um lado só do robô, para ir se mantendo a uma certa distância dessa parede. E aí, ele, dependendo de, sei lá, alguma marcação no ambiente, ele reconhece aquela marcação. Ele pode estar usando uma câmera para reconhecer marcas, ele pode estar usando alguma coisa, mas enfim, se você tem uma estratégia desse tipo de seguir só a parede direita ou esquerda, por exemplo, provavelmente você não precisa se localizar, a não ser que seja para achar o alvo, né? Você vai, por exemplo, contando os cômodos, né? Você faz 3 paredes e você já 3 ou 4 paredes e você fala que você fez um cômodo, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Uma localização muito primitiva. Mas provavelmente você não vai precisar se localizar de uma forma tão, assim, tão robusta. A não ser que você precise saber o alvo, o destino, né, com uma certa precisão. Tem robôs que simplesmente o trabalho deles é ficar vagando por aí, né? Como é o caso do robô Rumba, o aspirador de pó Rumba. Ele é um robô que vaga, basicamente o trabalho dele é vagar de uma forma eficiente no ambiente. Ele não se localiza, mas ele navega. E a estratégia de navegação dele consiste de alguns passos, né? Ele faz primeiro uma espiral, depois ele acha o primeiro obstáculo, ele já considera como uma parede, faz o perímetro, faz as diagonais e depois ele anda livremente por um tempo. Então, essa é a estratégia de navegação dele. As estratégias de navegação mais, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma aplicação como um robô que faz robô de logística que vai circulando no armazém, por exemplo, tipo da Amazon, tipo assim, um grande armazém varejista. Você imagina um robô que não tem trilhos, ele se locomove de forma livre no ambiente, sem nenhum tipo de limitação. Esse robô provavelmente precisa implementar uma estratégia de localização. E a navegação dele vai depender dessa localização, porque ele precisa de uma forma precisa encontrar os pallets certos, lá as prateleiras certas. Então a coisa se torna um pouco mais complexa, um pouco mais refinada, enfim. Bom, e para se localizar no ambiente, você precisa de sensores de posição e orientação e ou velocidade, tá? Velocidades lineares e angulares. Dependendo do seu modelo, se você estiver lidando com modelo dinâmico, você pode usar também acelerômetros para medir a aceleração mesmo. Bom, falei para vocês lá no vídeo, eu falo sobre encoder, sobre os tipos de encoder, o encoder óptico, que é de longe o mais usado na robótica, o absoluto, incremental,
e o que está lá, e o processo de odometria, né, que é utilizar as informações do encoder para transformar a leitura em termos de posição e orientação do robô através de um modelo de predição, tá? Então, lembrando que odometria sempre pressupõe que você tenha uma medição de um sensor e não necessariamente um encoder. Eu dou o exemplo do encoder, mas poderia ser, por exemplo, alguns sensores inerciais. E um modelo de deslocamento, que é o modelo de predição de posição. E aí a gente pode inserir essas informações vindas de alguns dos sensores, né, para fazer um deslocamento, para medir o deslocamento e para ter uma trajetória medida, né? Uma coisa que eu queria ter mostrado para vocês no vídeo, mas eu esqueci, e eu vou aproveitar esse espaço em branco para desenhar para ver se eu consigo desenhar aqui. Acho que não. Mas tudo bem, vai. Vou abrir aqui um PowerPoint e eu desenho para vocês. Consegue enxergar? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver aqui. Sim. Beleza. Então, vocês imaginam que... Opa! Tem um... Pera aqui, acho que... Tá muito feio isso. Tem um referencial aqui. Professora, Oi? eu vou ter uma urgência, eu vou ter que sair. Depois eu queria saber a respeito da avaliação, como que vai ser, e se essa aula vai estar gravada, vai estar disponível. Então, eu tô gravando essa aula agora, e depois eu vou dar uma editada e jogar assim pra vocês, tá bom? Então tá bom. Eu tenho que ir, desculpa mesmo. Vai lá, vai Obrigado. lá. Depois eu falo no grupo sobre avaliação de uma forma mais sintética. Aí eu falo aqui e explico pras meninas como vai ser, tá bom? Tá ok, obrigado, professora. Boa semana. Você também, tchau, tchau. Tchau. Então, vou desenhar aqui um referencial global. E aí nós temos aqui um robozinho diferencial com as suas rodinhas. E ele vai sair andando. Num instante, ele tem, sei lá, enfim, ele tá aqui, né, tem uma velocidade aqui, saiu andando. E aí, o que acontece quando ele navega? Professora, não posso olhar a sua tela. Não aparece? Não. Ah, tá. Eu sei qual é o problema. É porque eu tô compartilhando outra coisa. Já vou compartilhar a tela certa. Aqui agora, né? Agora sim. Uhum. Então, tem esse robozinho aí. Ele tá andando no espaço, no plano, aliás. E aí ele vai navegando. E ele navega livremente, né? Sem nenhuma limitação. E aí a gente manda a roda andar, girar sei lá, um RF ponto aqui, um RF ponto lá, e ele vai, né? A gente dá uma entrada para ele tá indo. Passou um instante, assim, e eu quero que ele faça, por exemplo, uma trajetória retilínea, né? Passou um certo instante do tempo e o robô, por exemplo, ele não acionou essa roda simultaneamente com a outra. E o que aconteceu é que ele acionou um pouquinho
A roda esquerda girou um pouco antes da direita, vai. E aí o robô já chegou na próxima posição com uma orientação diferente daquela desejada. Então, já tem aqui um erro em θ, um delta θ aqui, tá? Passou mais um tempo e agora esse comando, digamos que no próximo instante do tempo, esse aqui é o T0, por exemplo, esse é o T1, e aí eu vou ter um T2. Passou mais um tempo e o robô agora, ele seguiu, por exemplo, ele seguiu corretamente. Ele seguiu em linha reta, então ele fez certinho a trajetória, que era uma trajetória retilínea, porque lá provavelmente o nosso sinal de entrada, se ele não for implementado um controle, uma realimentação de estado, ele vai continuar lá com o mesmo input, né? E aí o que acontece? O robô veio parar aqui e ele deveria estar mais ou menos aqui. Sei lá, esse aqui é um TN, um instante do tempo N. Aí, que o robô veio parar. Então, pequenos desvios, por exemplo, angulares, eu já mostro um desvio angular aqui, que é para deixar claro, lá no final da trajetória podem causar erros muito grandes, exponencialmente grandes, tá? Erros no deslocamento. Então, por isso que é preciso implementar algum método de, primeiro, olhar para esse robô e falar assim, esse robô aqui, essa roda aqui girou mais do que essa. E quantificar esse movimento, que são os sensores, né? Como o encoder, tá? E o segundo momento, ter um método de, talvez não talvez alguns, o método de melhorar. E aí o que vocês vão ter? Deixa eu trocar a tinta aqui do ponteiro. E aí esse sensor, por exemplo, vocês colocaram sensores de encoders nele e ele tá fazendo a odometria, né? E aí, quando ele faz a odometria, nesse instante T1, de repente, né, vamos dizer que essa roda, ela girou mais do que essa. Então, a odometria, vamos dizer que calcula certo, vai. Então, esse robô coincide, vamos dizer assim, com esse robô. O robô, a posição, essa posição do robô coincide com o robô real. Mas aí vai ter uma outra posição, aí ele desloca mais um pouco, que aconteceu alguma coisa aí e as rodas, elas giraram menos do que deveriam. Então, ele chega por exemplo, ou aconteceu, tem alguma irregularidade ou alguma coisa assim. E esse robô, ele chega nesse estado, tá? Ele chega com um cálculo pela odometria, porque, na verdade, a odometria tem lá um modelo de predição e uma medição das rodas. Então, não necessariamente essa medição pela odometria, né, que está em vermelho, vai coincidir com o real que está em azul, tá? Deixa eu só apagar isso aqui.
O azul é o robô real. E aí a gente vai ter... então vai ter que ter um mecanismo de melhorar essa predição, né? Essa predição pelos sensores, tá? Porque a gente poderia fazer duas coisas aqui. E se faz, né? Duas coisas. Que é implementar um controle, a primeira coisa, né? Controle, vai ser traço preto, controle. E aí a gente implementa que o controle vai ter, na verdade, vai ser calculado. E se ele for um feedback, ele vai estar realimentando sempre esse erro em relação a uma trajetória de referência, que seria, no caso, essa trajetória reta. E aí, digamos que nesse estado, o controle, ele, né, ele minimiza tudo, o erro, e ele chega assim. Só que a orientação dele é assim, por exemplo. Mas você tem lá o robô real que andou de outro jeito, porque ele está sujeito a erro, a desvios, a deslizamentos e coisas assim. Então, você, no próximo instante do tempo, provavelmente vai estimar de novo a posição dele, com odometria, e vai atualizar, jogar para o controle, só que você sempre só consegue atualizar o estado anterior, então, baseado no estado anterior, eu vou calcular o próximo, e o próximo, pelo meu controle, pode ser que chegue aqui, tá? No TN, ele chegue aqui. Ele não é conhecida com nenhuma dessas. Então, percebe que nós podemos ter uma trajetória controlada, nós podemos ter uma trajetória estimada pelos sensores, tá? E nós podemos ter uma trajetória real. E que essa trajetória real pode não ter a ver com nenhuma dessas duas anteriores. Tá? Mesmo com minimização, porque existem uma série de erros que podem levar o robô real a desviar do caminho e os sensores não derem conta de medir corretamente isso. Porque os sensores estão sujeitos ao erro, porque o robô real está sujeito ao erro. Só o controle que não está sujeito ao erro, porque enfim, é uma entrada. Deixa eu... Mas enfim. E aí o que nós precisamos nesse caso em que as medições estão sujeitas ao erro? Lá na odometria, no vídeo da odometria, eu falo para vocês que odometria acumula erros, porque nós temos algo como x da posição t-1 é igual ao x da posição t-1 mais um incremento, um delta x VT, né? Algo assim, VT. E aí, nessa posição tem algum erro, né? Quando eu vou somando mais uma medição, essa medição contém erro, eu vou sempre a isso adicionando mais um erro. E aí no final ali da trajetória, num TN, o negócio vira um grande erro, tá? O erro vai acumulando. E esse é o problema da odometria. Então, a gente precisa de alguma coisa aqui que melhore a estimativa dos sensores e aproxime um pouco mais essas três coisas, né,
entre si. A gente nunca vai chegar numa situação real de navegação onde essas três trajetórias vão coincidir. Muito difícil. Nós sempre vamos ter um erro, né? Uma incerteza associada a uma certa posição. Então a gente vai estar lá navegando, né? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. E aqui nós vamos ter uma incerteza associada a esses pontos, tá? E sabendo disso, nós temos modelos estocásticos que podem melhorar, com base nessa incerteza, melhorar a predição dessa posição. E aí nós vamos ter mais uma posição do robô, que é pelo método de estimação. Isso é que é estimação de estado, tá? E aí nós vamos ter uma estimação de estado, sei lá, que é algo assim, por exemplo. É um meio termo entre essas três coisas. O estimador de estado, ele é um método. Existem estimadores de estado ótimos, como é o filtro de Kalman. Estimação de estado, então, é usada para melhorar as medições. E também, como a gente melhora uma medição? A gente podemos usar mais de um sensor para medir a mesma coisa. Tá? Então, em dados momentos, a gente utiliza mais um sensor para dar um update, tá? Então, geralmente o estimador de estado tem uma fase de estimação e uma de update do estado. E o filtro de Kalman é um estimador de estado muito bom, poderoso. E além disso, o estimador de estado permite fusão sensorial. Ele pode ser usado como um estimador de estado e como uma ferramenta de fusão sensorial. Quando eu estiver falando de filtro de Kalman, no próximo conteúdo, que eu pretendo gravar um vídeo a respeito de estimação de estado pelo filtro de Kalman, eu vou deixar mais explícito para vocês quando ele é um estimador de estado e quando ele pode ser usado como fusão sensorial na robótica, tá? Deu para entender mais ou menos essa ideia? Sim, professora. Certo. Diga. Então, essa toda a problemática de localização de um robô é que a gente vai estar sempre lidando com erros, muitos erros. Então, a gente precisa melhorar muito a nossa estimativa de posição, seja pelas medições dos sensores, seja por alguma outra mágica aí que você consiga implementar. Mas voltando aos sensores, a questão é que existem diferentes sensores para medir diferentes coisas e medir mesmas coisas. Então, no caso dos sensores inerciais, então, em quadrodometria, a gente pode medir velocidade, posição, orientação. Sensores inerciais são usados em robótica. São basicamente três coisas que são usadas em robótica, que é o acelerômetro, o giroscópio e o inclinômetro. Então, e tudo isso hoje
Aqui tá um giroscópio mecânico, mas eu nem falo mais do giroscópio mecânico porque ele né, virou passado já, praticamente. Mas, enfim. Bom, todos esses 3 sensores são implementados com unidades inerciais de medição, ou IMUs em inglês, né? Que hoje são componentes MEMS, Microelectromechanical Systems, MEMS. São componentes MEMS, são componentes miniaturizados, são placas do tamanho da minha unha, sei lá, da unha do dedão, né, os componentes que a gente trabalha. E dentro deles, os chips que são cada um dos sensores, eles são menores ainda, né? Bom, falar rapidinho sobre cada um desses sensores, né? Ou configuração, assim, de sensores. Então, a gente tem basicamente o acelerômetro, que é um sensor, acelerômetro MEMS, mas existem os acelerômetros piezoelétricos, que são os sensores mais comumente conhecidos para medir vibrações. São aqui esses acelerômetros piezoelétricos. Eles são adequados para medir vibrações, porém eles não conseguem medir uma aceleração linear, uma aceleração em repouso, que é, por exemplo, a gravidade. Já o acelerômetro MEMS consegue. Bom, então o acelerômetro ele se baseia na segunda lei de Newton, de uma massa oscilante, massa mola amortecedor. Na verdade, aqui nós temos no acelerômetro piezoelétrico, nós temos às vezes uma mola, uma massa, e discos piezoelétricos que transformam o deslocamento dessa massa em sinal elétrico. No acelerômetro MEMS, nós temos uma massa oscilante, que é essa placa aqui, e ela oscila conforme o deslocamento, né, dela, né? O divisor capacitivo mede esse deslocamento e transforma em medida de aceleração. Que mais que... Bom, o acelerômetro MEMS, ele consegue, dependendo da montagem dele, esse aqui é um esquema de um acelerômetro em uma direção, ou no X, em Y ou em Z, tá? Mas, em geral, as unidades inerciais de medição, as IMUs, elas vêm com acelerômetros de 3 eixos, cada um deles montado para medir a aceleração linear no eixo, em cada um desses eixos, no espaço, né? No eixo X, Y e Z, em 3 eixos ortogonais. Geralmente ele é... aqui, deixa eu ver nesse vídeo como ele é feito, como ele é mostrado. Então, aqui é também uma massa oscilante presa aqui a um material que tem a elasticidade, aplica a aceleração e conforme aqui as leituras, essa massa... Esse aqui é um acelerômetro de uma direção só, mas ali numa mesma placa você consegue, tá vendo? Ele coloca aqui 3 eixos, você consegue, às vezes, tem acelerômetro que consegue medir já, assim, se deslocar no plano, e aí mede no segundo eixo junto, tá? A medição dessa aceleração linear nesse sistema, principalmente no MEMS, é um processo bem sensível ao ruído, tá? Porque se você está medindo vibrações do sistema, né? O sistema está vibrando por um movimento principal e você pode ter algumas perturbações da coisa toda, principalmente em robótica. Se você está usando, por exemplo, o acelerômetro para calcular a aceleração que um robô tem,
Eu queria ter um gráfico aqui. Infelizmente, também eu tenho um material, mas ele está escondido em algum lugar. Os gráficos de leitura de acelerômetros MEMS, como são? Eles são sujeitos a ruído, assim, absurdo. Se você quer medir uma aceleração linear, como eu estava falando, que você tem num eixo X, por exemplo, o robô está indo para frente, e você quer medir essa aceleração lá, você precisa garantir que ele não vibre ou filtrar esse sinal. Tá? E mesmo assim pode ser que você ainda tenha alguma coisa de ruído. Então, todas as vibrações que o robô tiver, né, e um robozinho assim vibra bastante, até mesmo pelo próprio acionamento das rodas, né, os motores vibram, todos os componentes vibram, e aí você tem um sinal cheio de ruído, tá? Muito ruído mesmo. Mas o acelerômetro também, ele é um dos sensores muito indicados para fazer a medição de robôs, né? A gente está falando de robôs móveis autônomos, que se deslocam no espaço, porque ele permite implementar um sensor chamado inclinômetro, ou tilt sensor, né? Mais conhecido como tilt sensor. Ele pode ser montado com acelerômetro de um eixo, 2 eixos ou 3 eixos. Em geral, a gente já tem componentes, né, já de 3 eixos disponíveis. Ele mede, o inclinômetro, ele sempre mede a projeção da aceleração num dado eixo em relação ao eixo da gravidade. Então, por isso que ele mede a inclinação em relação, mede a inclinação, aqui está muito claro que é um ângulo de arfagem, né, um pitch. Ele pode medir o roll também, que é a rolagem, seria em torno do, aqui nessa figura, do Y do sistema, então seria do eixo Y mesmo, com bastante precisão. A questão é que esse processo de medição ele é bastante preciso, porque você está fazendo aqui, percebam aqui o cálculo, nós calculamos uma projeção, né, que é o seno, né, por essa medição, nós temos medição nesse eixo, nós temos a gravidade. Nós podemos, através do arco do seno, dessa medida aqui, da aceleração em x e do valor da gravidade, achar esse ângulo aqui. Claro que tem esse problema aqui que eu relato para um eixo, para o inclinômetro de um eixo, mas percebam que esse cálculo aqui, isso aqui é um valor, né, de aceleração sobre um valor, é um cálculo algébrico. Ele tá apenas sujeito ao ruído do sistema. Se você conseguir filtrar esse sinal para que ele seja livre de ruído, você vai ter uma medição bastante precisa desse ângulo. E aí o acelerômetro de 2 eixos utiliza já duas medições em 2 eixos para fazer, e com o sinal dessas medições você consegue calcular o quadrante do ângulo, então você já consegue eliminar o problema de ambiguidade angular que tem aqui no arco seno, porque o seno assume valores tanto para um quadrante quanto para o outro, o mesmo valor, né? E o inclinômetro de 3 eixos ajuda a deixar um pouco mais precisa essa medida dos ângulos. E basicamente o ângulo pitch e o ângulo roll você consegue calcular de uma forma algébrica, extraídas a partir de medidas do acelerômetro, sujeito ao ruído, sujeito ao erro, devido a esse ruído, ainda assim, sujeito, porém você consegue estimar de uma certa forma. Agora, se você estiver interessado em, por exemplo, na velocidade linear nesse eixo, e medir essa velocidade, extrair ela através do acelerômetro, você pode fazer isso. Só que, para isso, você pegaria essa aceleração, integraria ela e obteria
valor da velocidade. Só que no processo de integração ele está sujeito ao erro, né? Então é como se o erro se torna incremental. E aí, ao passar do tempo, esse sinal de resultante de velocidade, ele teria muito erro acumulado, tá? É a mesma coisa que o acúmulo de erro da odometria, ele representa o acúmulo de um erro que vai... Cada posição tem um erro associado e ele vai só se somando. Então, medir a posição e velocidade com aceleração é um processo muito sujeito a erro e desvio de trajetória. Ele se torna não confiável com o passar do tempo. O próximo sensor é MEMS, que é usado para fazer medições de velocidade, no caso, ele mede a velocidade angular, é o giroscópio MEMS. Existem pelo menos 3 tipos de giroscópios, né? O mecânico, o óptico e o MEMS. O giroscópio óptico, os 3 têm princípios completamente diferentes. Na verdade, o giroscópio óptico ele tem um princípio mais diferente do que o MEMS e o mecânico. O mecânico e o MEMS eles são inerciais e o giroscópio óptico ele usa outro princípio de funcionamento, que é baseado em outra coisa, que é a diferença de velocidade de luz quando sujeita a uma velocidade angular. Deixa eu só fazer uma pausinha aqui, abrir uma janela porque tá muito rifado. Bom, e voltando aqui então, o giroscópio mecânico ele funciona com um disco que gira e aí quando é montado em certos eixos, nesses eixos aqui, e aí quando você tem o sistema sujeito a uma velocidade angular, aí aparece o efeito de Coriolis e faz com que haja deslocamento entre esses eixos. No giroscópio MEMS acontece também, ele se baseia na leitura do efeito de Coriolis. Você tem uma massa, na verdade tem isso aqui, a gente lembra lá quando estava explicando o Coriolis. Agora, no giroscópio MEMS, você tem geralmente 2 massas oscilando, tá? Então, no caso de uma massa, se ela tá oscilando na direção X, tá com deslocamento na velocidade, na direção X, quando você rotaciona, aplica uma velocidade angular, você tem essa expressão para essa velocidade angular. Mas o que acontece aqui é que se você aplicar, você não consegue... se você medir esse deslocamento da massa, ela vai ser jogada para essa lateral aqui, no eixo Y. E se você medir esse deslocamento, quando você tiver esse sistema sujeito a uma aceleração linear no eixo Y, você não vai conseguir distinguir o que é devido à aceleração linear, o deslocamento devido à aceleração linear, ou o deslocamento devido à rotação, tá? Por isso, eles montam 2 massas oscilantes em oposição, geralmente, e elas estão lá ligadas por uma mola, e elas estão oscilando, cada uma para cá, e o sistema é girado. E aí, dessa forma, uma massa é lançada para um lado e a outra massa é lançada para o outro lado, quando existe a aplicação da velocidade angular. E aí você tem provavelmente alguma coisa, uma placa capacitiva que mede transforma esse deslocamento em um sinal de corrente elétrica. Aliás, em sinal elétrico, em tensão. E já quando uma aceleração é aplicada, as 2 massas elas vão juntas para o mesmo lado. Então, isso é detectado pelos 2 lados, pelo mesmo lado da placa, então ele não conta como uma velocidade angular.
Aqui a gente tem uma foto de um giroscópio MEMS pelo microscópio eletrônico. Ele tem uma massa que são duas asas, em forma de asas acopladas aqui por um material com elasticidade. E elas são mantidas oscilando no eixo X, tá? Então, existem aqui alguns mecanismos que fazem essa massa, essas duas asas, oscilar no eixo X. Infelizmente, nesse vídeo da onde eu tirei esse giroscópio, que é dessa empresa e tal, é o giroscópio deles, tirei essa imagem. Infelizmente não tem a simulação. No vídeo anterior tinha, agora mudou o vídeo, eu atualizei, mas no vídeo anterior tinha essa simulação de coisas oscilando. Mas tem vídeos, né, no YouTube também mostrando como funciona. Mas enfim, elas estão oscilando e aí você gira o sistema. E quando você gira o sistema, uma das asas ela é jogada em uma direção e a outra na outra. Então você está girando aqui em torno de Y. E aí dessa forma essas massas é medido conforme o deslocamento aqui. E aí, quando tiver uma aceleração linear aqui, as asas elas vão se deslocar de forma junta e aí você tem uma diferença entre esses dois lados. Então, quando tiver velocidade angular, um lado vai estar sendo jogado para o outro lado. E aí, esses sensores, tanto o giroscópio MEMS quanto o acelerômetro MEMS, reparem que o inclinômetro ele não é um sensor de fato, mas sim é uma implementação teórica, né, um método, utilizando um sensor de acelerômetro. Eles são montados nessas unidades inerciais de medida. Isso aqui é uma típica IMU, super simples, que a gente usa é um componente para Arduino, né? E algumas IMUs elas são mais complexas, elas têm já um processamento, outras são um pouco mais simples. Depende de cada IMU que elas implementam e as leituras como elas fazem, tá? Mas basicamente elas fornecem medições desses sensores de acelerômetro, giroscópio, e elas podem fornecer outras coisas baseadas nessas medições de acordo com o que é implementado de processamento nessa IMU, nessa unidade, tá? Cada uma precisa de um datasheet para descobrir quando o sinal é extraído, o que você extrai desse sinal, tá? Mas é tudo muito micro, assim, são componentes muito bacanas e muito micros. E é esse tipo de componente que meus alunos usaram para fazer. Eu tive um trabalho que o pessoal estava fazendo a leitura, estimativa dos erros para um sistema de navegação de um ROV, né? Porque o ROV precisa dessas estimativas de rotação, principalmente porque o inclinômetro é muito propício, né? A gente também fez leituras de aceleração, de acelerômetro, para ver se elas poderiam ser usadas, mas elas não são muito propícias. O giroscópio, ele também é uma medida que você vai incrementando, uma medida de incremento. Então, com o tempo, o giroscópio ele também apresenta muito erro. Porém, algumas EMUs implementam uma melhoria disso aí através de alguma coisa aí, uma mágica, que eles costumam não contar pra gente. Alguns métodos próprios que eles implementam. Bom, esses são os sensores inerciais, então.
E faltaria falar dos sensores de distância. Sensores de distância, eles também, como eu já tinha falado para vocês, eles são geralmente sensores de medição ativa. Eles jogam uma energia no ambiente e medem a resposta de retorno. Os principais são o sensor ultrassônico, o óptico infravermelho, LiDAR, e câmeras time of flight, que é uma coisa que é muito mais recente, inclusive o Kinect, que é também chamado de sensor RGBD. Tá? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Beleza. Então, e aí o sensor ultrassônico, ele tem um emissor e um receptor. Eu acho que esse aqui é o receptor, esse aqui é o emissor. Então, basicamente, ele emite e mede o tempo de resposta. Então, ele tem um threshold aí de envio de pacote de dados, o pacote vai, o eco dele, o que está ouvindo, ele recebe, ele tem um threshold aí de dar um threshold e vai captando o pacote. Então, ele tem, por causa desse threshold, ele tem um tempo mínimo, uma distância mínima de medição e, claro, uma distância máxima, onde ele para de conseguir captar a resposta, né, devido à potência dele mesmo de emissão. Então, uma medição típica desse sensor é de 3 centímetros, 3 centímetros, 2 e pouco ele já não consegue medir. Então, o mínimo é 3 centímetros e o máximo são 3 metros, tá? Para esse tipo de sensor mais simples, para Arduino. Bom, e aí, o que atrapalha essas medições? Todo material que é absorvedor acústico atrapalha, né? Então, se a gente está falando de onda sonora, a gente está falando de energia sonora, a gente está falando de materiais acusticamente não isolantes, né? Então, esse sensor precisa que o material cujo a distância ele está medindo em relação a esse material, ele não pode ser absorvedor acústico ou difusor acústico também. O difusor acústico, ele, né, por exemplo, um painel de formas irregulares, ele difunde a onda sonora da forma que ela não volta inteira para o receptor, né? E aí o sinal se perde. Então a gente fez uns testes já com o pessoal nas aulas e a gente viu que tem uma diferença muito grande entre uma fórmica, por exemplo, um material de fórmica, um piso de concreto e uma parede, por exemplo, e uma caixa de papelão. É absurdo, assim, de diferença. E também as limitações deles são em relação ao tempo, né? Porque a onda sonora ela é mais lenta, né? Ela tem uma velocidade de propagação no meio muito mais lenta que energia eletromagnética. Então, um tempo típico de uma medida é de 20 milissegundos para esse sensor, tá? Isso é bastante se tratando de robótica. Aí o próximo sensor muito usado nos robôs, como sensor de distância, inclusive o Roomba tem esse sensor, esse aqui é o tal do Sharp, todo mundo conhece ele como Sharp. É o sensor infravermelho. Ele emite atrás de um LED infravermelho, recebe a resposta e conforme a intensidade aqui da resposta, ele vai dando a distância, ele implementa essa curva aqui, tá? E aí você tem problemas com ele. Ele também tem uma distância mínima, né, e uma distância máxima, né, a máxima é sempre com relação à potência dele, né, de emissão. Mas também depende, a leitura varia muito com a refletividade óptica do material.
E aí, se você tem um material que é um refletor óptico, aí beleza. Se você tem um material que, como vidro, que faz refração, por exemplo, aí esse sensor se perde, né? Mas ele é um sensor rápido, porque energia óptica eletromagnética é muito rápido. O próximo sensor importante na robótica é o tal do LiDAR, Laser Detection and Ranging, ele chama por isso LiDAR. É um sensor de, é como eles chamam de radar de laser, né, LiDAR. Ele emite um feixe de laser, geralmente ele tem essa forma aqui, os LiDARs, mas esse LiDAR aqui ele é rotativo, mas existem aqueles que só emitem o feixe sem ser rotativo. O rotativo, ele consegue fazer, ele rotaciona ou 180 graus ou 360, e ele consegue dar uma medição em milissegundos, em 20 milissegundos, que é a leitura do... Eu faço essa comparação sempre, que é a leitura do sensor ultrassônico, em 20 milissegundos, alguns modelos com esse feixe rotacional, ele consegue fazer a varredura de 180 graus. Né? Então, em 20 milissegundos, você tem a varredura de 180 graus. E uma leitura, né? Um ponto de leitura do LiDAR é da ordem de picosegundos. Tá? E, basicamente, ele é um feixe que está sendo emitido dessa unidade aqui, com um espelho que vai girando, e esse feixe é jogado para o ambiente e retorna também para o sensor aqui. A medição da distância é dada não mais pelo tempo de resposta, que é muito, né, pequeno o tempo de resposta, mas sim pelo deslocamento de fase, que é o phase shifting, né, o método de deslocamento de fase. Nesse método você mede o deslocamento em relação ao comprimento de onda. Você mede o ângulo da defasagem dos sinais, basicamente. E por último, sensor de distância muito interessante são as câmeras time of flight. Basicamente, essas câmeras, elas são um certo tipo de câmera que associa ao pixel, a cada pixel, uma distância, né? E aí você tem mapas de profundidade de pontos. Então, você tem medições absurdas, né? Essa câmera aqui é uma câmera muito famosa atualmente, Helios 2. Ela gera essas nuvens de pontos fantásticas, na minha opinião. Isso é uma coisa muito, muito interessante. O Kinect, ele é um pouco diferente. Assim, mais ou menos, né? É uma câmera estereoscópica, o Kinect, com um sensor de distância óptico. E aí ele consegue associar a certos pixels valores de distância também. O princípio basicamente é o mesmo, tá? Só que o Kinect, ele próximo, em comparação com essa câmera, por exemplo, ele é muito mais primitivo do que... Mas é possível gerar essas nuvens de pontos com o Kinect, o sensor Kinect. Bom, basicamente essas são as noções de distância, de sensores. Os sensores de distância são importantes principalmente para calcular a distância de um robô a uma certa marcação, ou até um obstáculo, ou até mesmo para evitar obstáculos. O uso desses sensores ele é muito diverso na robótica móvel. Inclusive você pode usar eles, e é usado isso. Eu não linkei o vídeo, mas tem um vídeo legal, pessoal, de um cara fazendo um mapeamento simultâneo com navegação através de um sensor, um Kinect montado no robô dele, na plataforma móvel dele. Esses sensores eles podem ser usados dentro de uma estratégia aí de SLAM, que é Simultaneous Localization and Mapping. Eu acho que eu já falei sobre isso nas primeiras aulas. Essas estratégias de SLAM
Então, você reconhece padrões através desses sensores e mapeia, faz um mapeamento do ambiente e depois se localiza em relação a esses padrões no ambiente, tá? E os sensores inerciais são importantes para a navegação inercial de certos tipos de robôs, embarcações e aviões autônomos, tá bom? Dúvidas?